noite, a paz do Senhor, amém? Que bom nos encontrarmos mais uma vez para louvar a Deus, para dedicar, ainda que seja poucos instantes, dedicar esses instantes para que juntos podemos fortalecer a fé um do outro e adorar a Deus, porque a caminhada cristã não é uma caminhada solitária, é uma caminhada entre família de Cristo. Porque Jesus disse: quem é o meu pai, minha mãe e meus irmãos? Ele mesmo respondendo disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de Deus. A caminhada cristã não é uma caminhada solitária, uma caminhada entre uma grande família, a família daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero, por alguns instantes, meditar na palavra de Deus, juntamente com os irmãos, e nós vamos começar a ler um texto que está em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mateus, capítulo 10, versículo 16. E a partir daqui a gente vai tentar entender um pouco mais da graça de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Eu vou repetir o último trecho. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nesse episódio, Jesus Cristo, ele reuniu os 12 discípulos. Pelo que eu entendo, é a primeira missão que Jesus Cristo delega aos seus discípulos, para que por um determinado momento eles saíssem e falassem do Evangelho, como também era uma palavra que os preparava para o que eles fariam depois da ascensão de Jesus. Então Jesus fala muitas coisas que eles usariam naquele instante e usariam pelo resto da vida deles, enquanto depois que Jesus subisse aos céus. E dentre as muitas coisas de que eu vou mencionar, várias delas, Jesus disse: olha, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Porque o Evangelho, irmãos, ou a fé em Jesus Cristo, é simples, é algo simples, que se baseia nos ensinamentos que Jesus deixou, através da forma com que ele viveu e das palavras que ele disse, porque não se ensina apenas através de um belo sermão, mas principalmente se ensina pelo modo de se viver. Assim, você que é filho, as suas atitudes, a sua forma de viver é resultado, grande parte é resultado do que você viu o seu pai ou sua mãe fazer. Então o Evangelho é simples. Quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os relatos da vida de Jesus, e você começa a prestar atenção não só no que ele falou, mas na forma que ele se comportou em determinadas situações, você começa a entender um pouco mais do Evangelho e a simplicidade da palavra de Deus. O Evangelho é simples, se baseia nos ensinamentos de Jesus, no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. A fé em Jesus, ou o Evangelho de Jesus, não precisa de acessórios para que se manifeste o poder de Deus, para que a presença de Deus se faça na vida daquela pessoa, ou naquela situação, ou no meio da congregação. Porque hoje se criou um vício com um movimento carismático
que veio de 30, 40 anos atrás para cá, que se não houver determinados acessórios agregados ao culto ou à prestação de culto, a pessoa não consegue acreditar que pode haver a manifestação de Deus. Porque parece que as pessoas estão meio que viciadas nesse mecanismo de 7 passos para a vitória, viciadas nesse mecanismo 7 voltas para não sei o quê, 12 dias para 12 meses de bênção, né, no final do ano. E se não tem isso, parece que as pessoas não vêm até o culto, não vêm prestar adoração a Deus, não congregam. São os acessórios que vão sendo embutidos à fé. É o fermento que vai levedando toda a massa. Não estou dizendo que é certo ou errado, que deve ser feito ou deixar de fazer determinadas coisas. Isso para mim não é relevante. Mas a consequência de determinadas ações acaba deturbando a simplicidade do Evangelho. Nós cantamos uns 3 louvores atrás que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta com o pôr do sol, com o nascer do sol. É simples. Se você olhar para a natureza, você vê a criação de Deus. Às vezes eu assisto aqueles canais, né, National Geographic, né? Passa muita coisa de animal, da vida na natureza, vida selvagem. Que grande, que imensa é a diversidade, a quantidade, a variedade de animais. Como pode algo acontecer ou surgir de tão maravilhoso na terra? Ou ao olhar para o seu lado, você olhar a pessoa que está do seu lado e ver como pode uma pessoa sair da barriga, do ventre de outra pessoa? Como pode no ventre de uma mãe gerar o osso, a pele e toda a estrutura humana? O Evangelho é simples, é fruto do poder e da criação do Deus Altíssimo. Não é necessário acessórios. Foi isso que Jesus disse no versículo 1. E Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes um monte de acessórios sobre os espíritos imundos. Amém, irmãos? Está escrito isso? Versículo 1 do capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 7. E indo, Jesus dizendo, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Jesus falou, vocês vão pregar a minha palavra, eu só vou dar uma coisa para vocês. Eu vou dar o poder de Deus, a graça de Deus, e através da graça de Deus vocês vão sair e dizer, é chegado a vós o reino de Deus. E as pessoas, ao ouvirem isso, serão curadas, os demônios sairão, os seus mortos vão pular da sepultura e vão ressuscitar. É simples. Indo pregar o Evangelho, dizendo que é chegado o reino de Deus. Como consequência, os enfermos serão curados, os demônios serão expelidos, até os mortos ouvirão a palavra de Deus. É simples. É tão simples que agora mesmo, enquanto você me ouve, Deus está se manifestando na sua vida. É tão simples que agora, enquanto você presta atenção nas palavras que eu digo, Deus está se movimentando, respondendo às suas orações. Pode ser que você chegue hoje na sua casa e tenha uma resposta de Deus com relação a algo que você estava apresentando ao Senhor. Pode ser que amanhã você vai resolver aquele determinado problema e as coisas se desenvolvam, se desenrolem e tudo dê certo. Enfim, é tão simples que basta ter fé, basta acreditar,
basta depositar a sua fé no Evangelho que as coisas acontecem. É simples. Jesus não deu nenhum acessório para que os demônios sejam expulsos. A minha primeira experiência de expulsar demônios, essas coisas, foi numa época que a coisa era feia. Eu atendia, eu falava com muitas pessoas que veio de algumas religiões cujos cultos eram prestados a demônios. Então, é uma coisa meio pesada que aconteceu. E na primeira experiência que eu tive, eu nem era cristão, nem conhecia o Evangelho, não era nada. A pessoa que estava lá prestando o culto e manifestou lá um demônio, começou a fazer o algazarra todo. Rapaz, mas que dação de sal aquele dia não foi brincadeira. Eu não sabia, né? Até pulei a janela com ele. Não conhecia nada. Mas foi bem uns quilos de sal lá gasto lá para expulsar aqui. Não precisa de acessórios, não existe acessórios, existe o poder de Deus, existe a fé em Jesus Cristo. É simples. A fé em Jesus é tão simples que lá em 2 Pedro, eu quero ler com vocês, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, fala algo muito importante com relação à fé. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Olha só, Pedro, que foi considerado e é considerado um dos grandes apóstolos, né? Todos foram. Nem sei se há esse termo de grande ou pequeno apóstolo, simplesmente eram e serviam a Deus. Mas o pessoal assim fala, grande. Ele disse algo interessante, exatamente quebra esse título de grandeza, dizendo assim: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então você julga que Pedro foi um grande apóstolo? Amém. Então você é grande também, porque nós alcançamos a fé igualmente preciosa. Nossa, quando eu olho lá na Bíblia e leio a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, grandes homens, os pais da fé, pois muito bem, em Jesus Cristo nós alcançamos uma fé igualmente preciosa. A fé foi repartida igualmente a todos pela justiça de Deus revelada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diante de Deus não há grande e não há pequeno, simplesmente existe você. O título de grandeza ou o título de ser pequeno é algo criado por nós, ao ver os grandes feitos resultantes da obediência e da fé de muitas pessoas. Mas eles eram tão simples como qualquer um de nós, tão simples, que quando Pedro subia a escadaria do templo, em Atos capítulo 3, tinha um homem com as pernas deficientes, pedindo esmola, e toda vez que subia Pedro e outros apóstolos, eles ali importunavam os apóstolos, pedindo dinheiro, pedindo esmolas. E um certo dia, aquele homem pediu uma esmola, pediu um dinheiro. Pedro olhou firmemente para aquele homem e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro,
mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem milagrosamente se levantou e começou a andar, entrou no templo e cultuou a Deus e adorou a Deus. Não tem ouro, estava duro Pedro, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha um tostão, era pescador, estava agora treinando para ser apóstolo, treinando para ser discípulo. Uma das profissões mais simples que tinha na época era a da pescaria. Mas na simplicidade dele só bastava uma coisa: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou, saltou, todo mundo ficou pasmo. As pessoas que estavam no templo, que circulavam naquele instante, começaram a olhar, mas esse homem estava ali agora mesmo, com as pernas travadas, sentado, pedindo esmola. Anos eu vejo esse homem, agora começou a andar. E Pedro, naquela oportunidade, deu um sermão, explicou, falou da salvação de Jesus, e muitos se renderam a Cristo. Simplesmente, sem acessório nenhum, simplesmente pela fé, que igualmente nós alcançamos pela redenção de Jesus na cruz do Calvário. Esta fé nos proporciona que Deus nos ajude, nos auxilie em tudo que diz respeito à vida e à piedade. Como está escrito nisso, com seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Isso nos remete ao que Jesus falou em Mateus capítulo 6, onde as pessoas vão preocupadas: o que haver de beber, o que haver de comer, o que vou vestir. Jesus falou: olha para as aves dos céus, não ajuntam em celeira, não semeiam, não estão preocupadas com nada, e o Pai Celestial as alimenta. Pode você acrescentar à sua altura um côvado, alguns centímetros da sua altura, com toda a preocupação que você tem? Não! Se o Pai Celestial alimenta elas, quanto mais vocês, que são filhos do Deus Altíssimo. Deus, em seu divino poder, na simplicidade da fé do Evangelho, nos deu tudo que é necessário e que diz respeito à vida e à piedade. A piedade aqui está mais relacionada ao quê? A viver a palavra de Deus, a provar da palavra de Deus, e quebra um pouco essa barreira criada de que só algumas pessoas podem alcançar determinadas coisas à presença de Deus, porque são grandes homens e ocupam grandes postos eclesiásticos dentro da igreja. De maneira alguma, a fé foi repartida igualmente. A fé foi repartida igualmente e é preciosa pela graça e justiça de nosso Senhor e Salvador. A única dependência que nós devemos ter é isso: a dependência por Deus e pela sua palavra. Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É da fé que o justo vai viver. Mas não é a fé do pastor, não é a fé do vizinho, não é a fé do grande profeta, não é a fé do grande irmão. O justo vai viver da sua fé, é você. E se ele recuar, a alma do Senhor, Deus, não se compraz dele. O justo vai viver da fé que Jesus estava tentando ensinar os 12 apóstolos, para fazer deles não frequentadores de igreja, mas para fazer daqueles 12 homens discípulos dele, discípulos de Jesus. Não é para isso que nós estamos aqui, simplesmente para frequentar uma igreja no domingo e bater aquele cartão e olha, estou em paz porque hoje eu não faltei na igreja. Não, você está aqui exatamente com o mesmo propósito com que Jesus falava aos discípulos, de se tornar discípulo de Cristo, discípulo do Senhor, coluna e sustentação do Evangelho, porque o justo viverá pela fé. É simples. A fé no Evangelho, a fé em Cristo, ou viver no Evangelho, ou viver em Cristo,
anda de mãos dadas com a obediência à palavra de Deus. Em João capítulo 14, no versículo 12 ao 15, Jesus dá algumas palavras próximo do período que ele deixaria os seus discípulos para serem entregues na cruz. Jesus disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, ó simplicidade, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amares, se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Jesus falou: se você tiver fé, se você acreditar, você vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer maiores ainda, porque eu estou aqui há pouco tempo, aqui. O ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos. Fiz pouca coisa, e pouco que eu fiz ainda parece ser muito, mas eu fiz pouco. E vocês vão fazer mais, vocês vão ter muito mais tempo do que eu. Vão fazer as obras que eu fiz. E que vocês pedirem meu nome, eu vou conceder. E se vocês me amarem, ou se vocês me amam mesmo, vão guardar os meus mandamentos. Olhando o Antigo Testamento, era muito mandamento, eram muitas regras. A maioria delas destinadas àquele tempo que o povo saiu do Egito, como uma forma de disciplinar o povo hebreu para se formar uma nação. E ao decorrer do tempo, foi passando esses mandamentos. Mas Jesus resumiu esses mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas, todo o seu corpo, sua alma, seu espírito, com todo o teu ser. E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. É simples. Não é esse negócio: não pode comer carne de porco, não pode doar sangue, não pode isso, não pode vestir isso, não pode cortar a barba. Você corta, tem que ser desse jeito, ou tem que ser daquele jeito. Guardar os meus mandamentos é simples: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus, você não vai roubar. Se você ama o teu próximo, você não vai roubar. Se você ama a Deus, você não vai matar. Se você ama o teu próximo, você não vai matar. Se você ama a Deus, você não vai mentir, porque você sabe o pai da mentira é o diabo. Se você ama o teu próximo, você não vai mentir, você não vai enganar ele, porque você não quer ser enganado. É simples. Não tem acessórios. É só parar, pensar um pouquinho. A fé é assim, além de ser poderosa para fazer grandes feitos, se a fé existe dentro de alguém, consequentemente ele guarda os mandamentos. Foi isso que Jesus, um pouco disso que Jesus passou aos discípulos. Estou mandando vocês no meio de lobos. Vocês não vão levar nenhum acessório, vocês vão levar só uma coisa: o poder de Deus. Sede simples como as pombas. E como vocês vão estar no meio de lobos, seja prudente como as serpentes. E muitas vezes, em muitos trechos no Novo Testamento, Jesus, ele sempre fala aos discípulos: tome cuidado. Ele usa sempre o termo, a Bíblia usa o termo acautelai-vos. Porque a vida cristã é uma bênção, irmãos. Ou a vida com Deus, ou ser discípulo de Deus, seja qual for a nomenclatura, viver com Deus é uma bênção. Só que saiba que sempre haverá uma oposição à simplicidade da fé do Evangelho, sempre haverá alguém que se opõe ao plano de Deus de salvação da humanidade. Por isso, no capítulo 10, no versículo 17 e no versículo 22, Jesus, ele fala aos discípulos: acautelai-vos, porém dos homens que vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis conduzidos até a presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque
não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sede simples como as pombas, mas sede prudentes como as serpentes, porque os dias estão passando e os dias são maus e a tendência é piorar. Não porque para que haja flagelo sobre a humanidade, mas para que se cumpra a justiça de Deus sobre a terra. E nisso, nos últimos dias, será um sinal da proximidade da vinda de Jesus, ou do arrebatamento de Jesus da igreja, será um sinal a perseguição aos que creem em Jesus. Por isso Jesus disse: acautelares, presta atenção no cenário, presta atenção no que está acontecendo, porque vai chegar um momento que por causa do Evangelho, por causa do meu nome, o irmão vai entregar à morte o seu irmão, o pai vai entregar à morte o seu filho, e o filho vai se levantar contra os pais. Ou seja, chegar um momento em que a resistência ao Evangelho, a resistência à palavra de Deus será tamanha que os laços sanguíneos ou o amor fraternal não será o suficiente para que haja traição entre família. Não sei se será na nossa geração isso, ou na geração seguinte, dos nossos filhos, ou dos nossos netos, bisnetos, que virão. Não se sabe quando. Até porque a hora que Jesus virá e arrebatar a sua igreja, nem ele sabe, só o Pai sabe. E na hora que o Pai dizer agora, Jesus aparece, arrebata e leva. Mas é certo que em algum momento da história haverá uma perseguição, haverá uma resistência ao Evangelho. E para nós isso é como um alerta. Porque no Brasil é uma maravilha, mamão com açúcar. O Brasil é oba-oba, é gospel, né? É fácil, né? Vamos usar esse termo. Porque tem países que nem a Bíblia entra. Você quer servir Jesus, é na sua casa ali mesmo, escondidinho e orando a Deus ali em voz baixa. Porque se o vizinho saber, por causa do regimento daquele país, ele te entrega às autoridades. Como que Jesus disse: te entregarão, vão te entregar na presença dos governadores e dos reis. Isso acontece em muitos lugares, aqui não. Mas pode acontecer uma resistência ao Evangelho de várias formas. E que você esteja pronto a responder a esta resistência, não com medo ou com temor, mas responder com fé, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, independente se um dia vamos morrer com uma doença ou morrer de qualquer outra forma, a nossa vida é passageira, porque a eternidade está guardada em Cristo, em Jesus. E que você responda essa probabilidade de resistência, que você responda na perseverança, na esperança da vida eterna. Porque se for ao contrário, de nada adianta você passar anos numa igreja, de nada adianta você tomar uma santa ceia por mês, de nada adianta, se no momento em que sua fé for provada, você recuar. O justo vai viver pela fé, sem recuar, porque vale mais entrar no céu sem uma mão do que com umas 2 mãos para o inferno. Então, no momento que sua fé for provada, por causa da resistência que possivelmente haverá, você vai perseverar até o fim. O que eu estou falando para você foi basicamente o que Jesus disse aos discípulos: eu mando vocês no meio de lobos, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Para terminar, mais um cuidado que nós temos de ter. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, 5 e 11, diz assim: Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11:
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sede prudente, irmãos, porque nos últimos dias vão se levantar e têm se levantado falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos cristos, falsos salvadores. Daí a importância de você dedicar, seja lá qual for o tempo, a meditar na palavra de Deus, para que quando surgir esses falsos ensinamentos que são sutis, que são introduzidos de forma quase que imperceptível, mas que depois que entra na mente, depois que entra no coração, depois que a semente brota, aquela alma se perde. É necessário que você seja, como em várias partes do Salmo diz, Davi disse: eu escrevo a sua palavra, eu cravo a sua palavra nas tábuas do meu coração e medito nela de dia e de noite. Porque ainda que me tirem essa palavra física, né? Ainda que me tirem a Bíblia, ainda que me tirem o acesso à palavra, por eu ter meditado nela de dia e de noite, vai estar aqui, viva pelo Espírito Santo dentro de mim. Porque podem tirar qualquer coisa física de mim e de você, só não podem tirar o que Deus colocou dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, a vida eterna, em nome de Jesus. Amém?